Eu não comecei a vida rico. Pelo contrário, perdi meu pai ainda jovem e precisei abandonar os estudos para sustentar minha família. Vendia relógios, depois brinquedos baratos. Foi nesse momento que aprendi a lição que mudaria minha vida. Antes de pagar qualquer conta, eu precisava pagar a mim mesmo primeiro. Lembro como se fosse ontem. Eu tinha um envelope surrado onde guardava uma pequena quantia de cada venda que fazia. Era pouco, muito pouco. Mas aquela quantia, por menor que fosse, era sagrada. Não era para comida, nem para aluguel, nem para dívidas. Era para o futuro, para os meus sonhos. Com o tempo, percebi algo que poucos entendem. Quem espera sobrar dinheiro para guardar, nunca guarda nada. Porque o dinheiro tem um jeito traiçoeiro de desaparecer quando não tem destino. Hoje, as pessoas vivem esperando o momento certo para economizar. Dizem, quando eu ganhar mais eu começo. Mas eu te digo, quanto mais você ganha, mais você gasta. A mentalidade não muda com o salário, ela muda com a decisão. Foi quando li algo de um homem chamado Robert Kiyosaki, anos depois, que tudo fez ainda mais sentido. Ele dizia, as pessoas pagam as contas, gastam o que resta e tentam guardar o que sobrar. Mas deveriam guardar primeiro, pagar depois e viver com o resto. Eu sorri quando li isso. Porque era exatamente o que eu fazia, sem saber que havia uma teoria por trás. Essa é a verdade que poucos aceitam. Você não precisa começar com muito, mas precisa começar, nem que seja com 1% do que ganha. O importante não é o valor, é o hábito. É a forma como você se enxerga diante do seu dinheiro. Quando você se compromete com o seu futuro, mesmo com pouco, você ativa dentro de si um sentimento de valor próprio, de responsabilidade, e isso transforma tudo. Hoje eu posso comprar o que quiser, mas continuo com o mesmo princípio. Pago a mim mesmo primeiro. Porque foi essa disciplina que construiu a minha fortuna, e pode construir a sua também. Quando eu era jovem, passava noites inteiras acordado olhando para o teto. Não era insônia, era fome de futuro. Enquanto meus amigos sonhavam dormindo, eu sonhava acordado. Eu me via dono de fábricas, comandando equipes, negociando com líderes. Tudo isso antes mesmo de ter dinheiro para um par de sapatos decente. Mas sabe o que me mantinha firme? Eu sabia exatamente onde queria chegar. Muitos acham que enriquecer é questão de sorte, de encontrar a oportunidade perfeita. Mas a verdade é que quem não sabe onde quer chegar, nunca reconhece a oportunidade quando ela passa. A maioria das pessoas vive no automático. Trabalham, pagam contas, sobrevivem. Eu sempre vivi em construção. Todos os dias eu construía um pouco mais da minha visão. Mentalmente, eu me via vencendo. Os atletas fazem isso. Eles se imaginam cruzando a linha de chegada, levantando o troféu, batendo o próprio recorde. E eu fazia o mesmo, mas com meus objetivos financeiros. Não era só sobre dinheiro, era sobre liberdade. Eu sabia o que queria conquistar com ele. Estabilidade para minha mãe, educação para meus filhos, impacto para minha comunidade. Se você quer mudar sua realidade financeira, o primeiro passo não é economizar. O primeiro passo é saber exatamente para que está economizando. Você precisa de um plano. Não precisa ser complexo. Pode começar simples. 3 metas. Um fundo de emergência, um projeto pessoal e um sonho grande. E então, visualize todos os dias que você está mais perto de alcançá-los. Eu costumava escrever meus objetivos em papéis dobrados e guardar na carteira. Toda vez que eu pegava dinheiro, eu via meu porquê. Isso dava sentido ao sacrifício. Porque guardar dinheiro sem um propósito é como remar sem saber aonde quer chegar. Você se cansa e desiste. Hoje, muitos me perguntam como resisti à tentação de gastar quando comecei a ganhar mais. A resposta é simples. Minha visão era mais forte que qualquer desejo passageiro. E é isso que quero deixar com você agora. Se veja vencendo. Se veja com a vida que deseja. E então, todo o resto começará a se alinhar. Eu sempre fui um homem de disciplina. Não porque era fácil, mas porque eu sabia que sem ela, o mundo me engoliria. Quando você cresce sem privilégios, cada decisão importa. E uma das coisas mais poderosas que descobri cedo foi que nem sempre a força de vontade vence. Mas o ambiente certo sim. Lembro de quando vendia produtos de porta em porta. Os clientes me ofereciam café, comida, às vezes até presentes. E era tentador aceitar certas coisas que eu não precisava. Só que eu criei uma regra. Se não era essencial, eu não gastava. Simples assim. Criei um pequeno manual mental com limites, e esse manual me guiou durante anos.
Veja, o problema não é querer um celular novo, uma roupa bonita, um jantar em um restaurante. O problema é não ter critérios. A maioria das pessoas vive no impulso. Compra porque está triste. Gasta porque está feliz. Sai porque os outros estão saindo. E quando percebe, o dinheiro sumiu. E junto com ele, a oportunidade de crescer. Foi aí que eu entendi. Você precisa criar seus próprios truques mentais. Regras pessoais que funcionem para você, adaptadas à sua vida e aos seus objetivos. No meu caso, eu tinha regras como: nunca gasto mais do que 5% do meu lucro do mês com coisas não essenciais. Ou, só troco algo quando ele realmente não puder mais ser usado. Essas pequenas regras me libertaram de centenas de decisões ruins. E tem mais. Essas regras não são um castigo. São um escudo. Elas te protegem do seu pior inimigo. Você mesmo, quando está cansado, emocionalmente abalado ou distraído. Com o tempo, essas estratégias se tornam naturais. E o que antes exigia esforço, vira instinto. Você não precisa ser rígido com tudo, mas precisa ser firme com o que importa. Crie o seu código. Pode ser não gastar mais de X em refeições, fora. Ou só comprar roupas novas depois de vender ou doar uma antiga. Ou simplesmente esperar 24 horas antes de comprar qualquer coisa acima de um certo valor. A liberdade financeira não vem do quanto você ganha. Vem do quanto você decide com consciência. E os truques mentais são atalhos que te ajudam a decidir melhor. Sempre. Foram eles que me permitiram crescer mesmo quando ganhava pouco. E serão eles que vão te ajudar a prosperar, mesmo que tudo à sua volta diga o contrário. Existe uma imagem que o mundo gosta de vender. A do rico extravagante. O carro mais caro, a casa mais luxuosa, festas, viagens, relógios reluzentes. Mas vou te contar um segredo. Os verdadeiros ricos não vivem assim, pelo menos não a maioria. Eu nunca precisei mostrar que era rico para ser. E foi justamente isso que me manteve crescendo. Lembro da primeira vez em que ganhei o suficiente para comprar um carro importado. Todos esperavam que eu fizesse isso, até minha equipe. Mas ao invés disso, comprei um carro modesto e usei o restante para investir na minha própria empresa. Anos depois, aquele investimento multiplicou meu patrimônio. O carro teria desvalorizado como todos os outros. Foi aí que eu percebi. Você pode viver como um milionário, mesmo sem parecer um. Isso não tem nada a ver com avareza ou miséria. Tem a ver com sabedoria. O livro O Milionário Mora ao Lado mostrou exatamente isso. Os ricos de verdade não estão preocupados em parecer ricos. Eles estão ocupados ficando mais ricos. Você já parou para pensar por que tantas pessoas ganham bem e continuam sem dinheiro? Porque estão tentando parecer bem-sucedidas antes de realmente serem. Vivem para os olhos dos outros e se enterram em dívidas silenciosas. Já eu vestia roupas simples, comia em lugares baratos, dirigia carros usados. Mas enquanto todos me subestimavam, eu construía silenciosamente um império. Viver como um milionário em segredo significa gastar com inteligência. Significa entender que cada real economizado hoje pode ser multiplicado amanhã. É saber que riqueza de verdade é liberdade, não ostentação. E que aqueles que gritam sucesso são, muitas vezes, os que mais têm medo de perdê-lo. Hoje, posso comprar jatos, ilhas, obras de arte, mas continuo com os mesmos princípios de sempre. Não gastar para impressionar. Gastar para multiplicar. É por isso que, mesmo quando você ainda não tem muito, você pode se comportar como alguém que já entendeu o jogo. Não é sobre parecer milionário. É sobre pensar como um. E quando você pensa como um milionário em segredo, é apenas uma questão de tempo até se tornar um de verdade. Durante muito tempo, a minha maior angústia não era a falta de dinheiro. Era não saber exatamente quanto eu tinha. Nem para onde ele estava indo. Isso parece simples, mas foi uma das lições mais duras da minha vida. Quando eu finalmente sentei com papel e lápis para entender meu fluxo de caixa, foi como se eu tivesse acendido a luz num quarto escuro. Muitos querem enriquecer, mas vivem às cegas. Sabem quanto ganham mais ou menos. Sabem quanto gastam, mais ou menos. Mas riqueza não vive no mais ou menos. Ela vive na precisão. E foi só quando eu comecei a tratar meu dinheiro como uma empresa que ele começou a crescer como uma. Eu me tornei o CEO das minhas finanças. Comecei a anotar tudo. Cada entrada, cada saída, cada centavo que escapava despercebido. E sabe o que descobri? Que o meu maior inimigo financeiro não era o que eu ganhava. Era o que eu deixava escorrer sem perceber.
Pequenas despesas, hábitos invisíveis, decisões impulsivas. Tudo isso sabota silenciosamente o seu futuro. Se você não sabe quanto gasta com delivery, transporte, lazer ou pequenos mimos, você está cavando um buraco com um sorriso no rosto. O conhecimento é o primeiro passo para a transformação. Como você vai cortar gastos se nem sabe onde estão? Como vai investir se não sabe o quanto pode poupar? Como vai crescer se vive apagando incêndios? Eu tratei minha vida financeira como um negócio desde o início. E todo bom negócio tem um fluxo de caixa controlado. Você também precisa saber exatamente quanto entra, quanto sai e quanto sobra, todos os meses. Não precisa de aplicativos sofisticados. Comece com um caderno. Depois, se quiser, evolua para uma planilha. Mas faça disso um hábito sagrado. Você não imagina o poder que existe em saber, com clareza, que aquele jantar fora representou 7% dos seus gastos mensais. E que talvez ele possa ser reduzido para 2%. Ou que aquele gasto com streaming, assinatura e parcelinhas esquecidas, já consome o que você poderia estar investindo. Você não pode gerenciar o que não mede. E quem não mede, repete os mesmos erros mês após mês. Não importa quanto você ganha. O que importa é o quanto você domina o dinheiro que passa pelas suas mãos. E a partir do momento que você assume esse controle, tudo começa a mudar. O dinheiro para de mandar em você. E você passa a mandar nele. Eu sei exatamente como é acordar com uma dívida te consumindo por dentro. Aquele peso no peito, a ansiedade ao ver uma ligação do banco, o medo de abrir o aplicativo e encarar a realidade. Sim, eu já estive lá, mas eu prometi a mim mesmo que nunca mais viveria assim. As dívidas, quando não administradas, não são apenas um problema financeiro. Elas são uma prisão mental. Uma corrente invisível que te impede de avançar, de pensar com clareza, de sonhar grande. Por isso, uma das primeiras decisões sérias que tomei foi me livrar de todas as dívidas ruins, o mais rápido possível. Fiz disso uma missão. Cortei tudo que podia cortar, trabalhei dobrado, vendi o que não precisava, negociei com quem fosse preciso. Porque entendi que enquanto o meu dinheiro estivesse indo para juros, eu estaria alimentando o império de alguém, e não construindo o meu. Você precisa entender. Não há riqueza verdadeira com dívidas podres nas suas costas. Cartões de crédito acumulando juros, financiamentos mal planejados, parcelas impagáveis, tudo isso corrói silenciosamente sua capacidade de crescer. É como tentar encher um balde furado. Não importa o quanto você coloque, sempre vai esvaziar. Mas quando você começa a sair dessa lama, algo mágico acontece. Você sente alívio. E mais importante, começa a recuperar o controle. E controle é o que separa quem vive em escassez de quem começa a gerar abundância. Depois de quitar minhas dívidas, eu estabeleci uma nova regra pessoal: ter apenas um cartão de crédito e usá-lo com um extremo propósito. Não como uma extensão do meu salário, mas como uma ferramenta. Uma que exige respeito. Combinei comigo mesmo. Só uso em emergências ou quando posso pagar à vista no dia seguinte. Esse pacto comigo mesmo mudou minha relação com o consumo. Não precisei mais esconder extratos. Não precisei mais pagar juros abusivos. E cada real que antes ia para o banco, agora ia para meus investimentos. Saia das dívidas. Corte os excessos. Pague o que deve. E acima de tudo, mude o comportamento que te colocou ali. Porque você não foi feito para viver endividado. Você foi feito para prosperar. Mas para isso precisa cavar o túnel que te tira da prisão. E isso começa hoje, com uma escolha. Durante muito tempo, ouvi conselhos sobre como economizar, cortar gastos, ser disciplinado com o dinheiro. E tudo isso é importante. Mas existe um ponto que quase ninguém fala. Talvez porque dá trabalho. Talvez porque exige coragem. Você precisa encontrar um jeito de aumentar sua renda. Eu percebi cedo que havia um limite para o quanto eu conseguiria economizar. Mas não havia limite para o quanto eu poderia ganhar. E foi aí que meu olhar mudou completamente. Enquanto muitos ao meu redor focavam em conter despesas, eu comecei a pensar: como posso fazer mais dinheiro entrar na minha vida? Naquela época, eu trabalhava em uma fábrica de plásticos. O salário era baixo, mas eu não fiquei esperando por um aumento. Comecei a estudar o mercado, vi uma oportunidade em abrir meu próprio negócio com um pequeno empréstimo familiar. E, ainda que tímido, comecei a caminhar. Aos poucos, a renda extra virou renda principal. Você talvez não vá abrir uma fábrica como eu fiz, mas com certeza pode usar o que sabe para gerar valor. Pode vender algo, oferecer um serviço, monetizar um hobby,
ou aprender uma nova habilidade que te permita subir de cargo, trocar de área ou até empreender no futuro. O importante é pensar: como posso multiplicar o que entra no meu bolso, sem depender só de uma fonte? E não se iluda. Ganhar mais dinheiro não garante que você ficará rico. Porque se você gasta tudo o que ganha, voltará sempre à estaca zero, só com dígitos maiores. O segredo é: aumente sua renda, mas mantenha sua disciplina. Não aumente seu estilo de vida proporcionalmente. Aumente seus aportes, seus investimentos, sua reserva. Foi assim que, mesmo começando do zero, consegui fazer o dinheiro trabalhar por mim. Diversifiquei, reinventei-me, fiz da renda extra uma escada para sair da mediocridade. E se você se comprometer de verdade, pode fazer o mesmo. Mesmo que hoje ainda esteja em um emprego que paga pouco. A chave é simples: não aceite que seu salário atual seja seu teto. Faça dele apenas o chão, um ponto de partida. E nunca pare de buscar formas de criar valor no mundo, porque quanto mais valor você gera, mais prosperidade inevitavelmente volta para você. Se eu tivesse que escolher um único hábito que mudou completamente a minha vida, mais do que qualquer outro, eu diria sem hesitar: a busca constante por conhecimento. E não estou falando de diplomas, nem de títulos. Estou falando de uma decisão diária: nunca parar de aprender. Veja, quando comecei, eu era apenas um imigrante pobre, sem formação acadêmica. Trabalhava longas horas e mal tinha tempo para mim. Mas todas as noites, mesmo cansado, eu reservava um tempo para estudar. Lia sobre negócios, economia, comportamento humano. Observava os ricos, anotava o que faziam diferente. Perguntava, ouvia, absorvia. Essa obsessão por aprender me deu algo que ninguém podia tirar de mim: mentalidade. E uma vez que você muda sua mentalidade, o resto começa a se alinhar. As oportunidades aparecem, as ideias fluem, o medo diminui, a clareza aumenta. Hoje, mais do que nunca, o conhecimento está ao alcance de todos. Você pode aprender sobre investimentos no celular, pode entender economia com vídeos gratuitos, pode ouvir os melhores do mundo falando sobre sucesso enquanto caminha até o trabalho. E ainda assim, muitos desperdiçam esse poder. Trocam sabedoria por distração, crescimento por entretenimento. Mas você é diferente, ou não estaria aqui. E é por isso que eu te digo: faça da educação um hábito diário. Leia 10 páginas por dia. Ouça podcasts. Participe de conversas que elevem seu padrão. Aprenda com os erros dos outros. Aprenda com os acertos também. Porque no fim das contas, não é o quanto você ganha que te fará rico. É o quanto você evolui. Sua mente é o ativo mais valioso que você possui. Alimente-a. Cuide dela. Transforme-a. E ela te levará a lugares que você jamais imaginou. Lembre-se, a fortuna que você constrói do lado de fora nunca será maior que o conhecimento que você carrega do lado de dentro. Agora que você conhece os 8 hábitos que transformaram a minha vida e a vida de tantos outros que começaram do zero, lembre-se, não é a velocidade, é a direção. Pequenas mudanças hoje se tornam resultados gigantes amanhã. O que separa você da prosperidade não é sorte, nem origem, é decisão. E se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Mas essa caminhada é longa, e você não precisa seguir sozinho. Por isso, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui, você vai encontrar mais conteúdos como este, diretos, profundos e práticos, que vão te ajudar a criar uma mentalidade forte, hábitos poderosos e um plano real para mudar sua vida financeira. Aperte o botão de se inscrever. Ative as notificações e caminhe comigo nessa jornada. Porque a riqueza não é um destino, é uma construção. E ela começa dentro de você. Nos vemos no próximo vídeo.